Verso de número 15 diz o seguinte: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E, quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. E dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Estendam as mãos aí para a gente orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome para glorificar o teu nome. Fale conosco aquilo que a igreja precise ouvir. Nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Amém. Queridos, esses versos basicamente são o finalzinho da carta de Colossenses. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz algumas saudações, ele dá alguns direcionamentos e ele encerra, mandando ali a graça para os irmãos e concluindo a carta. Essa carta foi uma carta escrita pelo apóstolo enquanto ele estava preso. Tanto é que ele diz aqui: lembre das minhas prisões. Então essa foi uma das cartas que ele escreveu enquanto ele estava preso por conta do Evangelho. E desses versos aqui, a gente estava retornando para casa e o Senhor me entregou esses 4 versinhos assim, que inicialmente eu olhei e pensei: meu Deus, o que sai disso aqui, Mas aí o Espírito Santo foi dizendo alguma coisa, dizendo, até que as coisas se estabeleceram. Então eu vou tentar ser fidedigno com aquilo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E o tema de hoje é comunhão, meditação e comprometimento. No verso de número 15, nós iniciamos da seguinte forma: o apóstolo Paulo dá o seguinte comando aos irmãos colossenses. Ele diz assim: saudai aos irmãos que estão em Laodiceia. Em outras Bíblias está assim: cumprimentai ou cumprimente os irmãos que estão em Laodiceia. As últimas instruções dadas pelo apóstolo Paulo, uma delas foi: saudai aos irmãos de Laodiceia. Laodiceia era uma igreja, era uma localidade que estava distante aproximadamente 16 quilômetros de Colossos, que era para onde essa carta foi destinada. Então o apóstolo Paulo vira para a igreja de Laodiceia e diz o seguinte: saudai a igreja fala para a igreja de Colossos, saudai a igreja de Laodiceia. Ou seja, hoje nós temos acesso a todo tipo de tecnologia. Hoje tem o Zap, hoje tem e-mail, hoje tem TikTok, hoje tem um bocado de coisa. Hoje a gente tem carro, moto, bicicleta, etc. Então você andar 16 quilômetros para saudar alguém, ou você se comunicar com alguém que está a uma distância de você, não é algo tão complexo, não é algo tão difícil. Às vezes a gente anda essa distância dentro da própria localidade onde a gente mora, mas naquela época, não. Naquela época, ou você ia a pé, ou você ia com algum tipo de animal. Montava em cima de um jumento, de um cavalo e ia. E o direcionamento que o apóstolo Paulo deu à igreja foi: saudai aos irmãos de Laodiceia. Primeira coisa, tenham comunhão com seus irmãos.
E a gente aprende que a comunhão com os nossos irmãos, para além da comunhão em si, ela exige um certo esforço. Porque nesse caso, para dirigir uma saudação aos irmãos da igreja da cidade ao lado, precisava de todo esse esforço, essa ida e essa volta. O relacionamento com os irmãos, queridos, exige esforço. Comunhão exige esforço. Viver igreja exige esforço. A comunhão não é simplesmente, eu vou lá no prédio. Muitas vezes nós temos que sair do nosso prédio, da nossa Colossos, e nos deslocar até Laodiceia, andando, se esforçando. Para quê? Para dar uma palavra de conforto a um irmão que precisa. Para estender um cumprimento, para estender uma saudação a esse irmão que está um pouco distante de nós, mas que ainda assim faz parte da igreja de Cristo e também merece a comunhão dos santos. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém se esforçando pelos irmãos? Amém? Tem alguém se esforçando dentro de casa? E ó que dentro de casa não precisa nem andar muito, né? Que da sala para o quarto ali, a comunhão já pode acontecer, não é isso? E aí o apóstolo Paulo segue e diz assim, e a ninfa. Ele diz o seguinte, saudai aos irmãos e a ninfa. Olha que interessante. Ele destaca uma pessoa em específico. Quem? Ninfa. E ele segue dizendo, a qual? Cadê? E a igreja que está em sua casa. Então a irmã Ninfa, ela fazia algo muito interessante. Ela abrigava uma igreja dentro da sua casa. Ela dava guarida. Ela permitia que os irmãos fossem até a sua casa para viver uma igreja, para viver a comunhão. E perceba, o apóstolo Paulo a destacou dos demais irmãos. E aqui a gente aprende que você quer se destacar perante Cristo? Dê guarida aos seus irmãos. Abra a sua casa para os seus irmãos. Tenha comunhão com os seus irmãos. Hospede os seus irmãos. Ministre aos seus irmãos. Que aí você vai ter um destaque perante Deus. Deus gosta da comunhão dos santos. A Bíblia diz assim, como é bom que os irmãos vivam em comunhão. Tem uma passagem bíblica que eu acho que todo mundo já ouviu aqui uma vez, que é quando o anjo visita o irmão Cornélio. Lembram dessa? Ele diz assim, irmão, as suas esmolas subiram até aos céus. Ou seja, o irmão Cornélio, ele ajudava os outros, e isso subiu como um memorial perante a presença do Senhor. E lá no céu tinha um memorial que Deus olhava e lembrava do irmão, que fazia o quê? Ajudava os demais irmãos. E isso aqui concorda com a nossa irmã Ninfa. O apóstolo Paulo falou, a irmã Ninfa, que recebe a turma na casa dela, saudai a ela especificamente. O destaque perante Deus depende de quanto de comunhão nós conseguimos entregar aos nossos irmãos. Igreja não se faz sozinho. Igreja não é a comunidade de um homem só. A igreja é uma comunidade que tem um único Deus, que todos nós servimos a Ele. Tem alguém me entendendo aqui? Tem alguém que está destacado aqui, que pode bater no peito e falar, eu sou a irmã Ninfa? Climão, né? E aí o verso 15 encerra assim, e a igreja que está em sua casa. Onde que estava a igreja? Na sua
A pergunta que o Espírito faz à igreja é o seguinte: e na tua casa tem uma igreja? A tua casa é uma extensão do reino do céu? Porque igreja não é isso aqui não, queridos. Isso aqui é um templo, é um prédio que a gente vem e se reúne de quando em quando. A igreja, ela tem que acontecer dentro da tua casa. O Espírito Santo me incomodou com o seguinte questionamento hoje: quantas vezes você e eu xingamos aqui dentro do templo hoje? Alguém proferiu algum tipo de palavrão aqui no templo hoje? Não? E na tua casa, quantos? Porque a questão é o seguinte: a gente entende como santo e casa de Deus a igreja, e esquece da nossa casa. A nossa casa, ela é uma extensão do reino de Deus. Se você não tem o entendimento que Jesus mora lá na tua casa, que ele só mora aqui, tem alguma coisa errada. A igreja começa dentro da tua casa. E aí vem algumas dúvidas. Tem oração dentro da tua casa? Tem culto dentro da tua casa? Tem louvor dentro da tua casa? Tem meditação dentro da tua casa? Tem amor dentro da tua casa? Tem comunhão dentro da tua casa? Você senta na mesa, abre a Bíblia e fala aí, senta aí que eu vou ministrar para vocês hoje. Minha mulher é cobaia minha, todo domingo tem, o pau quebra lá em casa. Abra a tua Bíblia, irmã. Vamos estudar a palavra de Deus. Então, queridos, a tua casa precisa ser uma extensão do reino de Deus. A igreja começa lá. Isso aqui a gente recebe, cultua e depois volta para entregar dentro de casa. Tem alguém me entendendo? Amém? E aí a gente segue para o verso de número 16, que diz o seguinte: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. O verso de número 16 inicia assim: e, qual que é o termo? Quando. Quando, os professores aí, é um advérbio de tempo. Advérbio de tempo. Significa dizer o quê? O advérbio aqui é de tempo, não é de condição, não é se você ler a carta, é quando você ler a carta. Não estou entendendo, Mateus, vou te explicar. Nós temos a obrigação de meditar nas Escrituras. Nós temos que ler a Bíblia. Eu não sei se vai ser hoje, se vai fazer isso, se vai ser amanhã, se vai ser depois, que dia que vai iniciar. Mas aqui é quando Jesus espera que nós tenhamos relacionamento com a palavra dele. E olha que interessante, a Bíblia diz assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei também que o seja lida em Laodiceia. Então, primeiro quem vai ler? Você. Aí depois você vai fazer o quê? Ensinar os outros, ler para os outros, meditar com os outros. Primeiro o que a gente faz? Lê a gente e depois lê para Laodiceia. Primeiro lê você, depois ensina para os outros. Lê você, depois ensina para os outros. Essa é a metodologia. Queridos, o crente que se diz crente, que diz que crê em Cristo e não lê Bíblia, não medita na Escritura, tem alguma coisa errada. Tem que ter contato com a palavra de Deus. Jesus é quem? A palavra encarnada, não é isso? Sim ou não? E as Escrituras revelam a Cristo, sim ou não? Então a gente diz que crê em Cristo e tem um livro que revela a Cristo e a gente não lê o livro que fala, que mostra o Deus que a gente diz que crê. Tem alguma coisa errada. Ah, Mateus, a minha fé, ela está
está, sabe, esmurecendo, ela está se esvaindo, os dias estão cada vez mais difíceis, a minha fé está abalada. A Bíblia diz assim, que a fé vem por ouvir e ouvirá. Então você pega a Bíblia, ele é bem alto, para você ouvir o que você está lendo. Quem não tem contato com a palavra, não tem condição de ter uma fé sólida. É simples assim. E aí, coloca assim, ponto e vírgula, e segue, dizendo, e a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Olha que interessante, tinha uma carta para a igreja de Colossos, que deveria ser lida por aquela igreja e depois lida na igreja de Laodiceia, e tinha uma carta também para Laodiceia, que deveria depois ser lida na igreja de Colossos. Mateus, não entendi, vou te explicar. Queridos, você não é o portador último da revelação dos mistérios de Deus. Tem revelação para você e tem revelação para o irmão que está do teu lado aí. E aí, como é que a gente lida com tudo isso? Você pega aquilo que você tem, aquilo que você sabe, aquilo que Deus te disse, você entrega para o irmãozinho do lado. O irmãozinho do lado fala, acredita, eu recebi uma carta também. E ele conta para você, ele mostra para você, ele entrega a revelação para você também. É assim que funciona a igreja. É por isso que os irmãos precisam estar em comunhão. Porque Jesus não entrega tudo para uma pessoa só, ele entrega um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho acolá. E o que a gente faz? A gente comunga e ouve o que Jesus falou com cada um, e aí a gente tem uma revelação completa do que é o reino. Tem alguém me entendendo? Esses dias, eu acho que é Deus, né? Deus que deixa acontecer essas coisas. Esses dias estava almoçando com o irmão Murilo, eu falei assim para ele, rapaz, tive um direcionamento profético num determinado lugar, que eu falei isso e aquilo. Aí eu falei que estranho, depois que eu disse isso e aquilo, as coisas nesse lugar começaram a andar tudo ao contrário do que eu falei. Aí eu pensei, eu acho que eu estou muito doido. Eu acho que minha profecia ela está meio falsa aqui. Eu estou meio Balaão, sabe? Falso profeta. E aí ele olhou bem na minha cara e falou, não, Vaso, eu recebi também uma outra coisa que dizia isso. Não é que a palavra que você tinha não se cumpriu, ela não se cumpriu lá onde você achou que ia se cumprir. Aconteceu e o pessoal fez isso. Eu recebi a carta de Colossos e ele de Laodiceia. Aí eu passei 1 ano e meio achando que eu era um mentiroso. Eu só precisava ter conversado com o Vaso, que recebeu o resto da revelação. Tem alguém me entendendo aqui? Nós não somos o portador último do mistério. A gente precisa se relacionar, porque o Senhor Jesus ele vai entregar partes para cada membro do corpo, e então na comunhão a gente vai ter a revelação completa. Amém? E essa carta aqui de Laodiceia, tem uns estudiosos que dizem que é a carta de Efésios. Tem uns que falam, não, essa carta não foi canonizada, não veio para a Bíblia, enfim, mas considere que seja a carta de Efésios, como alguns dizem que é. A carta de Efésios, vocês lembram o que ela diz? Lá no verso 6, no capítulo 6, que é o clássico, se revestir de toda a armadura de Deus. Lembram disso? Capacete da salvação, couraça da justiça, etc. Lembram disso? Já imaginou? Se eles não acessam esse mistério? Laodiceia com uma informação preciosa desse, e aí por falta de saudação, aí não acessa. Então, queridos, a gente precisa ter relacionamento com os nossos irmãos, porque do relacionamento vem a revelação completa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aí, verso de número 17.
O apóstolo Paulo diz o seguinte: e dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. E o Espírito Santo manda eu dizer para a igreja: atente para o ministério que tu recebestes do Senhor, para que o cumpras. Querido, não negligencie o ministério que o Senhor te entregou. Atenta para ele. Deve ter algum arquivo aqui que está negligenciando o ministério, que está fazendo de conta que não é o que tem que ser, não faz aquilo que deve fazer, não ora quando tem que orar, não lê a Bíblia quando precisa, não busca quando não se disponibiliza. E o Senhor está falando: atenta para o teu ministério. Ministério é coisa séria. Do teu ministério fluem às vezes revelações que auxiliam determinados irmãos que estão perdidos. Por isso, fiquem atentos, não negligencie o ministério. Se você prega, prega. Se você canta, canta. Se você toca, toca. Se você ajuda, ajuda. Sei lá o que você faz. O fato é, independente do ministério que você tenha, não negligencie o seu ministério. Pelo amor de Deus, se o Senhor te entregou uma responsabilidade, você dá um jeito de cumprir com ela. Amém? Tem que ter comprometimento com o negócio. A coisa é séria. A coisa é séria. A gente não brinca de ser igreja. Se o Senhor entregou alguma coisa na tua mão, adivinha, Ele está contando que você execute aquilo que Ele colocou na sua mão. Amém? Tem algum arquivo aqui? Não precisa levantar a mão, não. Só medita. E aí o apóstolo Paulo encerra no verso de número 18, que diz o seguinte: saudação de minha mão de Paulo. O apóstolo Paulo assinou a carta de próprio punho. Ele mesmo que assinou, para dar autenticidade. Tem alguns estudiosos que dizem que essa carta foi escrita por um secretário, Paulo ditou, e depois o apóstolo Paulo assinou. Esse secretário naquela época tinha um nome chamado de amanauense. Era alguém que escrevia as cartas, que secretariava. Era uma espécie de secretário mesmo, tipo um escrivão. E aí o apóstolo Paulo assinou a carta ele mesmo. O que isso quer dizer? Eu, de próprio punho, assino a carta. Primeiro, para conferir autenticidade. Foi o próprio apóstolo que assinou. Segunda coisa, isso demonstra intimidade. Isso demonstra zelo. Isso demonstra preocupação. Isso demonstra que o apóstolo Paulo, ele estava tão comprometido com aquilo, com a doutrina da igreja, com os irmãos, com a comunhão, que ele quis demonstrar para os irmãos que ele mesmo foi o responsável por tudo aquilo que estava escrito. Ou seja, ele não terceirizou. Por mais que alguém tivesse escrito aquilo que ele tenha dito, ele deu autenticidade à carta. Significa o que, queridos? Tem coisas que elas são pessoais. É você, de próprio punho. Você é o pai. Você é a mãe. Não adianta terceirizar a criação do teu filho, porque quem tem que assinar a carta embaixo é você, de próprio punho. Tem coisas, queridos, que é você, de próprio punho. Mateus, esses dias o irmão disse assim para mim: Mateus, como que a mensagem chega para que você ministre? Eu, de próprio punho, ajoelho no chão, pergunto: Deus, e aí? Pelo amor de Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Ai, Deus, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, fala comigo, fala comigo. Eu, de próprio punho. Mateus, não é o chat GPT? Não é o chat.
GPT, é o Mateus, GPT, tem que ajoelhar e orar e jejuar e buscar e pedir pelo amor de Deus para que Deus entregue, porque senão você chega aqui e não tem o que falar, não tem. Tem coisa que é você, querido, é autenticidade, é você, é pessoalidade, não tem como terceirizar, é você e o seu próprio punho resolvendo esse problema, descascando esse abacaxi que está bem na tua mesa, porque é você que vai resolver. Ah, Mateus, sabe, eu briguei com a minha mulher, eu briguei com o meu esposo. Você, de próprio punho, vai chegar e vai resolver. Porque a mulher é tua, o marido é teu. Não pensa que vai ser eu ou o pastor da igreja ou os vasos. É você que arrumou a treta, é você que resolve de próprio punho. Tem alguém me entendendo aqui? Amém? Então, queridos, tem coisa que é você de próprio punho, não tem como terceirizar. Terceirize o que é terceirizável e o que é pessoal, faça você mesmo. Amém? Verso de número 18, o apóstolo Paulo, depois que ele saúda de próprio punho, ele diz assim: lembrai-vos das minhas prisões. Outras Bíblias dizem assim: lembrai-vos das minhas algemas. O apóstolo Paulo estava preso por conta do Evangelho. E ele, na última linha da carta, ele escreveu um monte de coisa. E ele falou assim: hein, vocês igreja, vocês os meus irmãos, não esqueça que eu estou preso por conta desse Evangelho aqui, ó, que eu estou escrevendo para vocês. Eu estou escrevendo preso, não esqueça disso. Muitas vezes nós, como cristãos, a gente esquece do sacrifício de Cristo, a gente esquece que Ele morreu na cruz, que Ele veio aqui, passou 33 anos, crucificado, morto, ressuscitou, que teve muita gente que sofreu as maiores barbaridades para que a gente hoje, depois de sei lá quantos anos, tem uma Bíblia em 200 versões diferentes, em português, em inglês, em tudo quanto é coisa, versão A, B, C, D, tradução X, Y, Z. A gente esquece que teve um monte de gente que sofreu para que a gente hoje cultue com liberdade. A gente esquece que teve muita gente que já foi presa, sofreu barbaridades para que hoje a gente possa falar livremente do nome de Jesus, cultuar o nosso Deus na nossa casa, na rua, no carro, na fazenda e etc. Então a gente não pode esquecer que tem pessoas que vieram antes de nós, que fizeram coisas que provavelmente nós não faríamos, para que hoje a gente viva o Evangelho. Tem alguém me entendendo? Os irmãos do Music podem vir, se quiser, que a gente vai encerrar nesse ponto aqui. E aí o apóstolo Paulo encerra dizendo o seguinte: a graça seja convosco. Amém. E aí ele arremata a carta toda dizendo o seguinte: a graça seja convosco.